E, Caio, Uhum. é o seguinte, tem uma notícia que o pessoal tá falando bastante sobre ela, né, que é um posicionamento recente do Papa sobre a questão da veneração de Maria, né? E aí as Aham. matérias colocaram que ele impôs limites à veneração a Maria e disse que a salvação é somente por Jesus, através de Jesus e tal. Uhum. Como é que você vê tudo isso? Eu acho que é muito mais como algo que se tornou grandioso pela mídia, porque esse é um assunto que já vem em debate há muito tempo e que nunca foi oficializado. Na realidade, nunca existiu o dogma da corredenção de Maria. Nunca houve. Esse é um assunto que foi muito gradativamente aumentando no processo histórico-teológico da docência católica no mundo. Onde é que começou essa história? Até o final do segundo século, início do terceiro século, nunca tinha havido nenhum tipo de fala de figuras importantes na patrística, ou seja, entre aqueles que são os pais da igreja, nos primeiros séculos, a respeito de Maria. Maria estava quietinha no cantinho dela. Foi Irineu, em alguns lugares do mundo conhecido como Santo Irineu, que começou a chamar Maria por expressões de maternidade espiritual, mas ele também não introduziu nada que se assemelhasse ao dogma da corredentoridade de Maria, de modo algum. Ele só introduziu nomenclatura como mãe da igreja, mãe dos redimidos, e expressões da mesma linha e da mesma semelhança. E isso teve momentos de maior intensidade, menor intensidade. No século XV, tivemos um pico de algumas intensidades em relação ao culto, à veneração, ou à adoração a Maria, ou algum tipo de espiritualidade focada na intercessão mariana. Logo depois veio a Reforma Protestante, com a dieta que o protestantismo fez, porque o protestantismo é um catolicismo com dieta, não é um catolicismo Pierre Ducan, que parou de comer quase tudo. E aí achou que tinha sido o suficiente. E com os quatro solas lá do Martinho Lutero e uma quantidade enorme de outras coisas daquelas 95 teses, foram os elementos condutores do processo reformista. E alguns dizem, eu tenho convicção de que é verdade, de que a reforma protestante está na base de tudo aquilo que aconteceu posteriormente ao catolicismo, de maneira bem bíblica, no que tange ao retorno do catolicismo, a algumas ideias de simplificação teológica original do significado de Jesus, do significado de Maria, do significado dos apóstolos. Eu creio mesmo que se não tivesse havido a reforma protestante, nós não teríamos a Igreja Católica que nós temos hoje. Nós não teríamos tido alguns dos papas que tivemos, dentre os quais nenhum nem de longe parecido com o Papa Francisco, que era uma figura completamente, eu diria que reformada, entre aspas, no dizer dele, no sentir, na expressão dele, na cristocentricidade dele. E a relação dele com Maria era uma relação muito carinhosa, afetuosa, e como não haveria nenhum problema de ser por uma questão de afeto. Maria é uma mulher que merece todos os carinhos da gente, e pela história dela, é uma história de entrega. A primeira coisa, ela é uma mulher novinha, menina para os padrões de hoje, de agora, era uma pessoa menor de idade, provavelmente uma garotinha aí de 14 anos, não devia ter chegado aos 15 quando recebe a visita do anjo Gabriel, e ela tem uma autodeterminação, de uma coragem extraordinária. Ela violou todos os princípios da sinagoga,
da ética familiar, dos costumes, da tradição, não pediu o consentimento de ninguém, se sentiu dona do seu corpo em Deus e disse: Eis aqui está a tua serva. Ela tinha que dizer: Olha, eu preciso falar com meu pai, com a minha mãe, preciso falar com meu marido, porque ela já era uma mulher comprometida, casada já do ponto de vista do compromisso, não ainda das finalizações com a inclusão de uma vida comum, com sexualidade conjugal estabelecida, era só esse aspecto que faltava, o que era muito comum naquele tempo, alguém ser dado em casamento e passar um ano ou dois de preparação até que o noivo estivesse completamente preparado para consecução da vida conjugal, mas ela tomou decisões por conta própria. Depois ela faz uma viagem que você imagine uma garota de 14 anos no lombo de uma jumenta viajar lá de Nazaré, da Alta Galileia. É uma viagem enorme para se fazer, grávida, naquele estado em que ela se encontrava, até em Karen, aonde morava Isabel, e passa o período que passa lá, depois tem toda a viagem de volta de Nazaré para Belém, para dar à luz à criança no meio de toda aquela dificuldade e os contratempos. Pois bem, a fuga para o Egito, a estada no Egito, de 6, 7, 8 anos, o retorno a Nazaré para uma vida calma, cotidiana, com ritos pequenos de todos os dias, guardando no coração coisas que só ela tinha sabido, ouvido, entendido e suspeitado, e fazia isso com toda a singeleza. Acontecem várias coisas no caminho para Samaria, depois no caminho de Samaria para Betânia. Aí há o período em que Lázaro adoece, aí a gente já está em João no capítulo 10, capítulo 11, quando vem a notícia, aquele a quem tu amas está doente, e Jesus ainda ficou mais alguns dias no lugar sem ir imediatamente na direção de Lázaro. Não se menciona mais Maria, mas é de se supor que ela ali estava, porque logo depois da ressurreição de Lázaro, vem os episódios que culminam na última ceia daquela Páscoa final, tem a preparação do cenáculo para a Páscoa. Aí, tanto em Mateus como em Marcos e Lucas e João, só nomes de mulheres são mencionados, mas olha, a experiência nos diz que não existe boa ceia, não existe boa comida sem mulher presente, nem hoje, nem em tempo algum, muito mais naquele período. De modo que quando eu vejo essa última ceia, que todo mundo aí imagina com aquelas categorias artísticas de Leonardo da Vinci, que é uma ceia totalmente branca, europeia, de olhos azuis, ou escandinava, ou qualquer coisa assim, que não tinha nada a ver com a cultura, nem com a postura, nem com o biotipo, nem com a cor de pele, nem com a simplicidade, mesmo com. Cuja mesa não poderia ser daquele jeito, senão Não. não daria para Jesus olhar nos olhos das pessoas, né? Porque a mesa. Independentemente disso, não existia aquele tipo de mesa no primeiro século na É, Palestina. As mesas eram divãs baixos. Ninguém sentava em cadeira e puxando uma cadeira se assentou. Não, todo mundo sentava no chão. Botava o braço aqui e comia pegando com a mão na mesa. Não tinha, me passa o garfo, a faca, o talher, era tudo mão. Comida era mão, corta o pão, rasga a carne, bebe a comida. Tudo era simples. Como é simples entre indígenas, entre caboclos, como é simples numa mesa de árabes. Você senta até hoje numa mesa íntima de uma família árabe, é todo mundo com a mão, comendo os seus bocados. Era assim que se comia. E eu não tenho a menor dúvida de que os que não são mencionados, e as mulheres não são mencionadas naquela última ceia, mas fora daqueles bastidores dialogais de Jesus com os apóstolos, eu não tenho a menor dúvida que estava cheio de mulher ali em volta daquilo tudo. Assistiram tudo, foram testemunhas de tudo. Vão para o Getsêmanes. Eu de outra vez no Getsêmanes são homens que são figuras a quem se alude, presentes, sonolentas,
Pedro, Tiago e João aqui o acompanham 80 metros adiante, a distância de um tiro de pedra, como diz Lucas, onde Jesus orou e insistiu 3 vezes com eles: vocês dormem, não conseguem vigiar comigo, vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Já tinha havido aqueles anúncios todos: você vai fugir, Pedro, não vai ficar ninguém, vai todo mundo desaparecer. Como aconteceu exatamente, no entanto, à medida em que a narrativa da crucificação vai se estabelecendo, e elas vão chegar, e a narrativa se aproxima do Monte Gólgota, do Calvário, você vai vendo, além de Simão Cirineu, você vê cada vez mais alusões a mulheres. Primeiro, as filhas de Jerusalém, chorando. As mulheres ali chorando: meu Deus, por que estão fazendo isso com ele? E Jesus diz: filhas de Jerusalém, não chorai por mim, chorai antes por vós outras e pelos vossos filhos. Esse sol está atrapalhando muito aí, que está vindo aqui de trás? Não? Tá bom. Não, Então, tá até aí, bonito. aí logo depois, quando a cena fecha, há um close naquela gravação de câmera contínua, a gente chega até o Calvário, e quando a câmera abre ali, imaginando uma filmagem com as descrições dos evangelhos, você só vê, dentre os companheiros de Jesus, um único homem, que era João, o mais novinho, em pé ao lado da mãe dele. E ali estavam as mulheres que vinham com ele desde a Galiléia. E Maria, sua mãe, com João. Seus irmãos não estavam presentes e seus discípulos e apóstolos não estavam presentes. Todo mundo tinha fugido. João estava ali, ao lado dela. É por isso que, do alto da cruz, numa das falas de Jesus, ele diz a Maria: mulher, eis aí teu filho, apontando com os olhos para João, e diz a João: eis aí a tua mãe. E daquele dia em diante, João a levou para casa. Aí todas as tradições colocam Maria vivendo até morrer ao lado de João. Mas aí começam as confusões das tradições. Por exemplo, se você vai a Jerusalém, você encontra 2 túmulos de Maria. São chamados de túmulos de dormição. São monumentos da dormição de Maria. Mas eles não chegaram a uma conclusão sobre essa dormição, nem em relação a onde foi. Então, você tem uma dormição num determinado lugar, tudo ali nas imediações do Vale de Cedron, Monte Sião. Você tem uma dormição de Maria, que é uma teologia secundária que foi desenvolvida posteriormente, dizendo que Maria não morreu e ficou morta e foi sepultada. E tem uma espécie de assunção de Maria. Aí já é uma criação posterior. E todos esses elementos de marcação de onde é que Maria eh, fez o seu processo de assunção celestial, de ter sido levada com corpo, alma e espírito para Deus, é uma construção de tradições posteriores, do segundo, terceiro, quarto, quinto séculos. E aí você tem uma. Lá no Sofer, da cidade de Jerusalém, tem um outro lugar celebrativo na Dormição de Maria, já perto do cenáculo do Pentecoste, que também é outra tradição, no Monte de Sião. Tanto quanto se você for comigo para a Turquia, e eu levar você a Mileto e Éfeso e aquela região, também você vai encontrar lá na área de Mileto o lugar suposto, aonde também teria havido o sepultamento de Maria, ou o sepultamento simbólico dessa Maria, que foi assunta aos céus, cujo corpo não seria encontrado por nenhuma investigação de natureza arqueológica. Também nunca se deram ao trabalho de fazer isso. E, a meu ver, por mais que fizessem, qualquer coisa que encontrassem seria só o esqueleto de alguma mulher, porque dificilmente se marcaria um lugar desse. Como não tem nada disso marcado, quando alguém chega e diz achamos alguma coisa, em geral, conversa baseada em tradições ou em pequenas evidências que não são corroboradoras de nada definitivo. No mais, Maria é uma figura
nos evangelhos, ela é assim, carinhosa, meiga, generosa, se ofereceu de autonomia total para dizer: eis aqui a tua serva, faça-se comigo conforme a tua vontade. Guardava tudo o que via e ouvia de Jesus no coração, teve suas dúvidas acerca dele, chegou a ficar impressionada pelos demais filhos que disseram: está louco, vamos lá prendê-lo. Fez uma viagem para prendê-lo, recebeu aquela resposta altamente forte e pedagógica, e parece ter aprendido o significado daquilo ali, porque não há mais nenhuma intervenção de intromissão. Ela parece ter concluído que o papel dela naquele processo inteiro era de acompanhamento amoroso, materno, carinhoso, cuidadoso, intercessório em favor de um filho infinitamente maior do que ela, e que tinha procedido do ventre dela, mas sobre quem ela não tinha nenhuma ascensão, nenhuma co-intercessão, nenhum papel medianeiro entre ele e os homens. Não há ninguém que procure Maria, exceto em Caná da Galileia, quando daquele casamento que houve naquela região lá da Alta Galileia, onde Jesus estava presente no início do seu ministério e Maria também, e vieram e disseram a ela: olha, acabou o vinho. E aí ela é que dizem: procurem a Jesus e façam tudo o que ele vos disser. Aí foi quando Jesus ouviu dela mesma essa recomendação para que procurassem a ele, e ele perguntou a Maria: o que eu tenho a ver com isso, mulher? E aí eles vieram e disseram: olha, acabou o vinho. Aí Jesus disse: o que vocês têm aqui? Aí apontaram aquelas talhas de pedra para banhos batismais, que carregavam até 80 litros de água, e, em geral, os fariseus, quando chegavam em casa, mergulhavam dentro daquele tonel e se lavavam nos seus banhos purificatórios. Antes de comerem, beberem, eles faziam todas aquelas liturgias de purificação do lar, e famílias bem religiosas. E foi nessas 6 metretas de água para batismos purificatórios que Jesus mandou que eles enchessem todas, e onde houve o milagre da transformação de água em vinho. E é a única ação de Maria é dizer: façam tudo o que ele disser. Se Maria tem um mandamento no Evangelho, é esse: o mandamento de Maria é: obedeçam Jesus em tudo.